Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Grazi Donato. Se você ainda não me conhece, eu falo sobre saúde mental, física e espiritual. Hoje o assunto é por que que eu, Grazi, parei de consumir lácteos. É um assunto controverso, muita gente defende, muita gente fala mal, e eu vou falar sobre isso, mesmo correndo o risco de sofrer críticas. Tudo bem, eu preciso falar sobre algo que me fez tão bem. Eu não posso me calar diante disso, porque às vezes você tá sofrendo e não sabe por quê, e eu preciso te abrir os olhos. E quando eu falo que é um assunto controverso, é sim, porque tem vários estudos científicos que falam que o leite é bom. Mas antes de introduzir e falar diretamente sobre o leite, eu quero te abrir os olhos numa questão. Estudos científicos são maravilhosos, são incríveis, ajudam e ajudaram e vão ajudar o ser humano a evoluir em todos os sentidos, mas a gente precisa abrir os olhos para algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de qual que é a doença que mais mata no mundo, você sabe? Doenças do coração, doenças cardiovasculares. E quando a gente vai para a ciência, a gente vê que os médicos indicam para doenças cardiovasculares, para o colesterol, as estatinas. Por quê? Que mesmo sendo um uso tão antigo desse remédio, por que as pessoas ainda continuam morrendo tanto e é a doença que mais mata no mundo? 1 em cada 7 pessoas usam estatinas. Por que que esse remédio não está resolvendo o problema? Não te causa um incômodo saber disso? Eu fico incomodada. Será que realmente é essa a solução das doenças cardiovasculares? Deixo aí para você pensar. Ou será que a ciência ainda está limitada em descobrir o que pode salvar o ser humano de doenças do coração? Por isso que eu gosto de, além da ciência, usar e pensar no caso individual, no contexto individual, no empirismo e nas evidências. Por exemplo, os estudos científicos geralmente eles são financiados por pessoas que têm dinheiro. Eu não tenho dinheiro para bancar um estudo científico, mas existem indústrias, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria fitness, a indústria da carne, a indústria do leite, que tem dinheiro suficiente para financiar estudos. Ah, outra coisa que eu preciso te dizer, a margarina foi adicionado ômega 3 e hoje ela é aprovada pela Associação de Cardiologia. Ela tem ômega 3 faz bem, mas e o resto? Eu não estou considerando o resto quando eu digo isso. Por que será que existem esses estudos, essas aprovações por associações de determinados alimentos? Não sei o que você pensou sobre isso, mas conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Geralmente você vai ver que os estudos científicos são voltados para o consumo de alguma coisa, porque quando eu consumo alguma coisa, eu dou dinheiro para alguém. E assim a máquina gira. Por isso que eu não sou contra, mas também eu acho que a gente tem que abrir bem os olhos para ver se aquilo realmente é verdade ou é uma verdade parcial, ou foi omitida alguma informação dentro daquele estudo, tá? Nós somos feitos seres racionais e pensantes e a gente pode sim pensar sobre isso e eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Existem vários estudos que defendem o leite da vaca por ser um bom alimento. Leite da vaca é um bom alimento? Sim, ele tem ótimas gorduras, ele tem proteínas, ele tem cálcio. Quando você vai analisar o leite da vaca separadamente, você vai ver que ele é um alimento maravilhoso. Mas aí tem mais coisa para ser estudada. Na verdade, o leite humano é o melhor alimento do mundo para o ser humano. Se eu desse o meu leite, quando eu tinha, para um bezerrinho, será que ia ser o melhor alimento para o bezerro? Será que ele ia crescer forte? Talvez não, porque não foi feito para ele. Assim como nós, seres humanos, será que o melhor leite, ou será que a gente deve continuar consumindo leite, mesmo depois que a gente é desmamado? Quando a gente olha para a natureza, a gente vê que todos os animais mamíferos desmamam. Por que nós, humanos, procuramos o leite da teta da outra mãe para continuar nos sustentando? Por que será que a gente faz isso? Uma outra coisa que o leite tem é triptofano. Graças ao triptofano é maravilhoso. Sim, é o precursor de serotonina, melatonina, que são coisas importantíssimas para nós seres humanos. Então, algumas questões óbvias, por que eu não consumo leite? Ou por que ninguém deveria consumir leite? Porque cada leite foi feito para a sua espécie. Macaco, baleia, ser humano, vaca, ovelha, seres diferentes, e você não vê na natureza eles trocando
O macaquinho fala, acabou o leitinho da minha mãe, deixa eu ali procurar uma leoa para mamar no peito dela. E principalmente porque cada espécie tem a sua combinação de leite, de nutrientes, de composição para fazer bem para aquela espécie. Então, por exemplo, o leite da vaca ele tem 4 vezes mais caseína, que é a proteína do leite da vaca, do que o leite dos seres humanos. Outra questão eu já falei aqui, que é o desmame. O desmame ele é natural e obrigatório. Todo mamífero desmama. E por que nós desmamamos, mas às vezes até cedo demais, mas procuramos o leite de outro ser? E outra coisa, que eu já até fiz um post lá no meu Instagram, será que nós realmente precisamos do cálcio do leite? Porque muito se fala sobre precisamos de cálcio e o leite é rico em cálcio, verdade. Mas vamos parar para pensar, países como China, Japão e Vietnã são países com baixíssimo consumo de leite e são os países com menos osteoporose no mundo. E países que consomem muito leite, como o Brasil e Estados Unidos, são cheios de osteoporose e fraturas. Será que é o consumo do leite que nos ajuda a ter cálcio? Nenhum ser vivo produz cálcio. A vaca não é uma produtora de cálcio. De onde que a vaca tira o cálcio, então? Da sua alimentação, do pasto, da graminha, do matinho. Então, onde nós encontramos o cálcio, se não for do leite da vaca? Nos alimentos verdes escuros, nas folhas verdes escuras, no brócolis, couve, no espinafre. Um outro alimento muito rico em cálcio é o gergelim. Por que nós então pegamos essa fonte secundária, que é a vaca, e não vamos na fonte primária, ajudando o nosso organismo a produzir o cálcio de forma natural? O cálcio, o excesso talvez de cálcio, né, que tem no leite da vaca que a gente ingere, ele não tem um GPSzinho que leva ele no osso. Muitas vezes ele fica perdido na corrente sanguínea e para nas artérias e causa uma doença chamada arteriosclerose, que leva a termos doenças cardiovasculares. Sim, porque o cálcio ele precisa de outros elementos para ele ir para os ossos. Precisa da vitamina D, precisa do magnésio, tem mais alguma coisa que ele precisa para ir para os ossos e isso nem sempre acontece. E se o leite fosse fundamental para não termos osteoporose, certamente o bezerrinho que virou um boi, ao desmamar, ele teria osteoporose. E a gente não vê casos de osteoporose na natureza. Então, e muita gente então começa a usar leite sem lactose, queijo, doce de leite, creme de leite, tudo sem lactose, porque o problema é a lactose. Eu já fui essa pessoa, confesso, por anos. E o problema maior do leite não é a lactose, porque a lactose resolve com a lactase, que é a enzima. É a caseína, que é muito maior em proporção do que no leite materno, e tem também uma outra proteína no leite da vaca que chama beta-lactoglobulina, que não existe no leite materno. Então nós, seres humanos, não temos essa enzima para quebrar essa proteína. E daí o que acontece? Inflamação e alergias. A gente percebe que muitas dores de cabeça, enxaqueca, problemas intestinais, ou intestino preso ou solto demais, dores articulares, que tem muito a ver com inflamação, que vem do leite, né, da caseína. Então a gente vai vendo que a pessoa ela tem sintomas, só que ela não percebe, ela acostuma com esses sintomas ao longo da vida. E outra coisa que muitas pessoas falam é da dificuldade de largar o leite, principalmente o queijo. E eu preciso te dizer o porquê disso. No queijo, no leite, no queijo muito mais concentrado, tem a casomorfina. Tá vendo que é morfina? O que é morfina? Um analgésico super potente, um dos mais potentes que existem, e ele causa dependência. Então quem deixa de comer leite, tomar leite, comer queijo, muitas pessoas têm os mesmos sintomas de pessoas dependentes químicas. Não é que você gosta de queijo, não é que você gosta de leite, você é viciado. E o queijo é muito pior porque ele tem uma concentração muito maior dessa substância. E por fim,
Se isso ainda não foi suficiente para você, eu preciso dizer que a caseína, ela está muito ligada a problemas intestinais. Ela causa uma hipersensibilidade intestinal, que é o que vai causar as inflamações. Várias doenças estão ligadas e provém do uso da caseína. Otites, sinusites, rinites, amidalite, asma, bronquite, infecção urinária, rosácea, candidíase vaginal recorrentes e acne. Para, por exemplo, o leite por 30 dias e você volta aqui, por favor, se você fizer isso, para me dizer o que você sentiu depois de 30 dias sem leite e seus derivados, tá? Eu falo isso, muita gente fala, mas eu não tomo leite. Eu não tô falando só de leite, eu tô falando de leite, queijo, iogurte, leite condensado, creme de leite, nata, tudo que vem do leite. Fica de olho nas minhas redes sociais que eu vou lançar desafios para que você, junto com um grupo de pessoas, possa fazer isso de maneira organizada. Se inscreve no canal que tem vídeo toda semana para você evoluir nessa jornada. Bora!